o Café da Pecuária, cujo tema de hoje será crédito de carbono e suas oportunidades, né? É uma parceria do GTPS com o escritório do Dr. Rafael Lott e outras empresas, né? O IP e é Biofílica, isso. Porque aqui tá pagando a conta, né? Não. E então a gente vai tentar fazer. Nós teremos 3 apresentações, mas teremos que fazer o mais breve possível, porque é uma segunda-feira à noite, é sempre complicado, né? E queria agradecer os apoiadores do Café da Pecuária, a Cross Agro Brasil, o Boitel Chaparral, o Tênis Clube, a Raça Forte, a Albion, Aditivos, o GPB, a Coima, a De Carvalho John Deere, Bolos da D, a Soesp Sementes, a Liane Veículos, a Premix, a Raposo Pneus, a Ferticel, Adubos, a Leilo Sul, a Cicobi Credivale e a GPS, que é uma empresa de gestão de pastagem por sensoriamento que eu e o Gustavo nós estamos idealizando aí. Então hoje nós teremos 3 apresentações. Primeiro vai ser o Dr. Rafael Mortari Lotfi, advogado, formado na PUC de Campinas. Ele é especialista em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, mestre em Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Então ele vai abrir... então eu vou abrir a palavra para ele, e ele vai falar sobre inseguranças jurídicas e regularização ambiental da propriedade rural. Então, doutor Rafael, palavra... Você. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje, né, que pese a grande maioria aqui serem amigos, tem até familiares, até o pai e tio aqui para me cobrar. Então, mas isso faz a gente sentir muita vontade, porque muitos dos assuntos que a gente vai tratar aqui, eu já tratei pessoalmente com alguns de vocês, alguns amigos que enfrentam os desafios do dia a dia do produtor rural para conseguir estar totalmente regularizado e focado exclusivamente na sua atividade. Porque o que o proprietário rural tem é que focar na rentabilidade da produção dele, seja de gado, seja de grãos, seja de cana, seja qual for a atividade. Mas muitas vezes ele é, vamos dizer assim, com uma palavra educada, importunado e exigido para que ele corrija algumas situações que ele até então não compreende o porquê está sendo exigido. E eu acho que o meu papel aqui, eu até conversei com o João antes de a gente pensar no evento, é mais fazer uma introdução para vocês dos assuntos que virão posteriormente, que é o mercado de carbono e esse instrumento como uma possibilidade de ajudar vocês a fazerem essas regularizações nas propriedades de vocês. E por que disso? Porque seja o assunto que nós tratarmos aqui legal, seja o assunto que nós tratarmos em termos da legislação e as formas de regularização, acho que é um assunto que vocês já debateram inúmeras vezes, inclusive aqui nesse grupo de trabalho. Eu mesmo já estive em outras 2 oportunidades discutindo assuntos desse teor com esse grupo. Então, se estendermos esse assunto, a gente pode não só perder o foco, como deixar maçante essa segunda-feira à noite. Mas, só para já encaixar nessa introdução, eu imagino que muitos de vocês, principalmente aí se a gente fala a partir de uma planície de 2012, quando construíram uma legislação que supostamente ia proporcionar a
todos os proprietários rurais um mecanismo, uma forma, uma metodologia de regularização da sua propriedade, isso, por certa forma, até hoje, nós estamos em 2023, não trouxe uma segurança para todos. O objetivo ali daquela lei, que é chamada de Código Florestal, era criar a tutela, o regime de proteção dos que a gente chama de espaço territorialmente protegido. O que vocês conhecem muito mais, com palavras mais fáceis, as suas áreas de preservação permanente e a sua reserva legal. E aí, para todos os cenários, trouxe possibilidades para que, então, o proprietário pudesse tornar a propriedade regular ambientalmente e viável para um mecanismo de sustentabilidade para o mercado que tem esse padrão de permanência dentro das exigências que todo globo exige. Mas, por inúmeras judicializações, por inúmeras mudanças políticas, por diversas inseguranças, decisões judiciais em especial, as possibilidades que ali vieram trouxeram ainda mais insegurança, desde o início. Eu costumava dizer que, por exemplo, o Ministério Público, na minha concepção, deu um tiro na cabeça, não foi nem no pé, como a gente costuma dizer, quando ele entrou com as ações diretas de inconstitucionalidade dentro do STF, onde todos que ali discutiram a construção da lei em si, obviamente que alguns tendiam para o lado mais conservacionista, outros para o lado de maior produção, outros caminharam para o caminho de mãos dadas, que é o que eu imagino que todo produtor rural busca, que é uma produção sustentável e de acordo com as exigências climáticas, e assim formou a lei. E com um cenário muito interessante, que foi a introdução de mecanismos econômicos para possibilitar os proprietários a regularizarem essas propriedades, a dar um fim econômico a esses espaços que deveriam ser protegidos. Mas isso nunca vinha em regulamentações. E aí, ao momento que eles entraram, e todos já estavam preparados, todos já procuravam suas consultorias, seja com os técnicos que estão aqui presentes, com os engenheiros, com os próprios advogados. Doutor, o que eu preciso fazer? Como é que eu devo fazer? E aí já se pensavam as estratégias para tanto, e já estavam ali se estruturando para esse caminho. Quando vieram as ações diretas de inconstitucionalidade, tudo isso mudou, gerou um mar de insegurança, muitos falaram, nem eles sabem o que tem que fazer, não vou ser eu que vou começar a alterar minha propriedade. Eu vou aguardar isso tudo estabilizar, para daí sim eu despender os meus recursos. E aí vieram, a grande maioria das decisões foram favoráveis à lei, à permanência da lei, mas já gerando um cenário de insegurança. Uma delas que vocês estão convivendo, acredito que muitos já tenham enfrentado, então, com essa angústia, que são como fazer as compensações das reservas legais em áreas fora de sua propriedade, que teve a questão da identidade ecológica, e isso gerou ainda mais inseguranças, e agora a gente está passando por uma definição em 2023 do STF para o conceito do que é essa identidade ecológica. Não se sabe se muitos adquiriram áreas dentro do mesmo bioma, mas em locais mais distantes, menos próximos dessa propriedade, imaginando que estariam regular, porque era uma diretriz que a lei determinava, e isso está agora gerando uma polêmica, inclusive, acho que infelizmente para o próprio código, porque essas inseguranças vão enfraquecendo a lei e o próprio objetivo dela, que era estabelecer esses mecanismos de dar segurança por meio de atividades econômicas. E agora a gente está tendo uma decisão que provavelmente essas áreas mais distantes, que não estejam nas proximidades da propriedade, não sejam aceitos como compensação. É o cenário que se direciona. Não estou dizendo que é o cenário que eu concordo, mas infelizmente é mais uma dor de cabeça que se tem aí para todos aqueles que buscam a regularização. Outro cenário que se instala, que muitos de vocês procuraram dentro do PRA, é a aplicação do artigo 68, o famoso artigo 68 da lei florestal,
que diz que aqueles que abriram as suas propriedades quando a lei assim permitia, não são obrigados a recompor a reserva legal. Muitos estão tentando fazer essa aplicação aqui na região, e isso se faz inclusive por meio de uma análise por inteligência artificial que a Secretaria de Agricultura impôs, e às vezes até é aprovado essa situação. Mas já começaram decisões judiciais na região dizendo que esse artigo é inconstitucional, porque ele afasta o Código Florestal de 1934 na nossa região, que foi aberta na década de 50 e 60, não seria viável, que aquele artigo tem uma aplicação muito maior para a região amazônica, que teve mudanças mais recentes. Enfim, trago esse caos aqui, mas não para deixá-los inseguros, não para dizer que eu concordo com isso, mas só para, como eu disse, introduzir a essa oportunidade que vai ser apresentada para vocês. Por quê? Quem me conhece sabe, eu sempre brinco, aprendi inclusive com uma colega em comum, que é a doutora Zezé Zac. Ela diz o seguinte: todo dia aparece alguém na propriedade rural, aliás, principalmente 3 pessoas, para dizer o que vocês não podem fazer. É a Secretaria de Agricultura, a Polícia Ambiental, é o Ministério Público. Vai na propriedade de vocês e diz o que vocês não podem fazer. Mas não vai ninguém na propriedade de vocês dizer como e de que forma vocês podem fazer. E a principal, o que eu mais escuto de proprietários rurais, inclusive da minha família, eu adoraria recuperar minhas áreas de preservação permanente. Quando elas foram abertas, eu fui incentivado a abrir. A minha reserva legal, a mesma situação. Só que como é que eu faço isso? Quem vai pagar essa conta? Como a minha propriedade, que eu já tenho todas as minhas dificuldades, eu vou tirar dinheiro do meu gado, da minha soja, da minha cana, para recuperar a floresta. É caríssimo isso. Eu não consigo. Ministério Público, vocês me perdoam. Não é que eu não quero fazer, ajuda eu a fazer o que eu faço. Isso é o que eu mais escuto. E eu sempre conversava com os proprietários, aqueles mais próximos aqui de mim, que já tiveram várias oportunidades de conversar comigo, eu sempre falo: podem saber que os ativos florestais que vocês possuem, as florestas que vocês já estão preservadas, um dia vai ser a principal fonte econômica da fazenda. Podem saber que essas áreas que hoje estão degradadas vão ser vetores e vocês terão parcerias. Se o Ministério Público tiver paciência, se os órgãos fiscalizadores tiverem paciência, essa oportunidade vai chegar. Mas daí ele me perguntava: quando? Eu não tenho como garantir isso, mas que vai chegar, vai chegar. Isso está cada vez mais próximo. Então essas oportunidades como a de hoje é um cenário que se consolidou mundialmente. Vocês têm certeza que abrem periódicos todo dia, Folha de São Paulo, Estadão, qualquer outro tipo de sites jurídicos que você procura, a Scott Consultoria, qualquer outro instrumento que vocês acompanham, vocês vão perceber que a cada dia tem mais reportagens sobre sustentabilidade, carbono zero, esses mecanismos necessários para os controles de mudanças climáticas e a perpetuação da atividade rural. Recentemente, inclusive, saiu uma reportagem que 80% de todos os proprietários rurais do Brasil, eu acho que até mais, mas a reportagem trazia esse índice, já sentiram nas suas atividades os efeitos das mudanças climáticas, seja por alterações de regime de chuva, seja por alterações de solo, seja por excesso de calor e assim por diante. Então, é um cenário que se consolida e eu, particularmente, estou muito feliz por isso, de estar aqui entre amigos, de estar aqui com pessoas tão próximas que, de certa forma, sonharam comigo trazer isso para a região. E eu estou muito feliz em dizer que o Pontal do Paranapanema é pioneiro nessa nova realidade de atividades sustentáveis, de fazendas sustentáveis. O grupo de trabalho é para isso, né? Então, assim, eu estou no meio, mas saber que esses passos estão sendo dados e a gente tem essa oportunidade. Então, eu vou passar aqui primeiro a palavra para o Lauri,
que o currículo fala por si só. Né? Sou até suspeito para falar, porque o Lauri não foi só meu orientador de mestrado, como se tornou um dos meus melhores amigos. Não deu errado, né? Meus melhores amigos e me fez acreditar nesse sonho. Depois a gente passa para a Soraya, que também é uma grande amiga, e que junto com a Biofílica acreditou no Pontal do Paranapanema e está fazendo investimento de um pouquinho de dinheiro por enquanto, né? Mas que a gente tem certeza aí que vai mudar o cenário. Vocês vão ver o objetivo, eu vou adiantar, mas só fazendo spoiler. Esse projeto visa recompor sem qualquer custo para qualquer propriedade 75 mil hectares de áreas protegidas aqui na região. Esse é o objetivo dele e é com essa ideia que eu quero passar do Lauri. Você quer falar alguma coisa, João? Eu só ia falar o currículo dele. Então, por favor. O currículo, apesar de extenso, é fácil. O duro é o nome. O Lauri Kuhn Jr., ele é engenheiro florestal, pesquisador científico do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ele tem mestrado em Biologia da Conservação pela Universidade da Flórida e doutorado pela Universidade de Kent, Inglaterra, e pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É pesquisador, fundador do Instituto de Pesquisa Ecológica, IP, e entre os prêmios que já recebeu está o Rolex Awards e o Winter Gold Award. E ele vai conversar um pouquinho com nós sobre um Pontal para Todos, um projeto Corredores de Vida. Muito obrigado, eu acho que vou ficar em pé aqui que eu fico muito mais confortável. Muito grato ao GT, muito grato de nos dar esse espaço aqui em nome do IP, e acho que todos a gente está muito cheio de orgulho de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho esse nome americano, que eu sou assim confederado, perdemos uma guerra lá nos Estados Unidos, e vemos assim, acho que está o bordão americano lá na terra assim, dos nossos, assim, sei lá, acho que nossos nomes americanos. Mas eu tenho muito orgulho de assim, dizer que a minha filha é Prudentina e a minha esposa Larga Lorson Vai. Então eu tenho laços aqui na região de longa data. E eu acho que antes de mostrar aqui para vocês algumas fotos legais, eu vou contar uma historinha bem rápida, porque senão não faz sentido eu acho que dizer por que nós estamos aqui hoje. E nós estamos aqui hoje para falar de adequação ambiental e adequação produtiva dessas grandes propriedades rurais. Tem uma associação muito forte entre a floresta e as nossas produções aqui, dos nossos fazendeiros. Eu vim para cá nos anos 90, bem, eu sou de formação florestal, sou um dos fundadores do IP, e eu vim para cá nos anos 90 junto com um grupo de biólogos, um deles o neto do governador Valadares Fábio, o famoso Cláudio Valadares, que eu acho que alguns de vocês conhecem, e a gente veio aqui, um bando de louco, obstinado, tentar salvar um macaquinho da extinção, o famoso mico-não preto, o famoso primo pobre da família, que acho que vocês ouvem falar muito dos outros micos. E esse mico, lá nos anos 90, a gente achava que ele só tinha lá no Morro do Diabo, né? E achamos ele lá, sabíamos que tinham, mas também sabíamos que tinham em fragmentos de fazenda de alguns proprietários rurais, entre eles, alguns de vocês talvez estejam aqui. E a gente sabia que esses micos, fora do morro, isolados em mata, e você trabalha com pecuária, tinham um forte problema genético, né? Essas as populações isoladas, que não fazem esse cruzamento com os seus parentes próximos, têm sérios problemas genéticos e demográficos. Então, a gente viu que a salvação do mico, né, lá nos anos 90, estava a gente trabalhar com a paisagem, né, com o agronegócio, né, agricultura familiar também, que a gente sabe que tem muito aqui hoje, assim, na região. Então, não havia a solução de salvar esse macaquinho famoso se a gente não trabalhasse com vocês, né? Com o agronegócio, com a cana-de-açúcar, assentamento, etc. E isso aí envolve o território, envolve o agronegócio, envolve essas negociações que a gente está fazendo aqui hoje. E a gente também parte desse pressuposto, né? Isso já tem lá nos anos 90, da lei florestal, que o Rafa falou. A gente parte desse pressuposto que pelo menos 20% de cada propriedade aqui tem que ser restaurada, né? Ou se já tiver floresta,
ela fica lá. A gente tem a lei da Mata Atlântica, que realmente consegue proteger essas florestas, mas quem não tem, teria que restaurar. Então, a gente parte desse pressuposto que a gente tem esse passivo enorme aqui. A gente fez eu vou aqui mostrar um levantamento de quase 30 municípios, são 278 mil hectares de áreas que têm que ser restauradas à luz do Código Florestal. Então, é isso, temos esse macaquinho, temos que salvar, não só esse macaquinho, como outras espécies, temos o agronegócio, temos essa paisagem bonita, carismática, que tem a onça pintada, que tem tudo aqui, e então a gente começa a gente é provocado pelas algumas agências ambientais da região, entre elas o Ministério Público, ITESP, mas o que vocês querem? Fala o que vocês querem. Qual é o sonho de vocês? O que vocês querem? Vocês falam, mas o que vocês querem? Para a gente ter realmente esse pontal bom a todos aqui que a gente realmente quer. E aí nasce uma ideia, um mapa, um desenho, um sonho, que é chamado de mapa dos sonhos, que eu vou mostrar aqui em seguida. E esse mapa dos sonhos nada mais é, gente, do que um mapa de áreas prioritárias para a gente conseguir plantar floresta no pontal. Tem a ver com a APP, é claro, a floresta quanto mais próximo das APPs melhores, né? A gente vê uma forte associação entre floresta e água, produção de água, floresta perto de floresta, né? E floresta fazendo corredor ecológico. Então, esse mapa dos sonhos, que é o nosso carro-chefe, é o nosso chefe hoje aqui. Quando a gente acorda, a gente olha para ele, né, e a gente pensa nele, que ele nada mais é do que a gente tentar aplicar o Código Florestal aqui na região do Pontal. Mas, e esse dinheiro? Onde que está? Gente, plantar floresta é caro. Plantar floresta de verdade, bem feito, levar essa floresta lá no ano 30, né, que a gente sabe que é uma floresta de mais ou menos 30 anos, é uma floresta que já entra lá no seu, acho que devido ao equilíbrio ecológico. É muito caro, às vezes custa até mais caro que a terra, né? Então, começam a aparecer alguns mecanismos financeiros, né? Um deles é alguns recursos internacionais, alguns doadores internacionais e nacionais, Banco, BNDES, Petrobras, Natura, etc., começam a dar recurso para o simples fato de plantar árvores. Outros mecanismos, algumas leis públicas e algumas das políticas públicas daqui do estado de São Paulo, o famoso Programa Nascentes, que traz recursos de compensações, de multas, atenuantes, licenciamentos. Está aqui o seu Paulo Duarte, da Fazenda Catiró, a gente já está com quase 500 hectares plantados lá, com esses recursos, com esses incentivos. E, ultimamente, né, essa bola da vez é esse grande mercado do carbono, né? Que a gente vai estar falando aqui, e a Soraya vai estar falando com muito mais, eu acho, propriedade. Esse mercado parece que está aceitando pagar a conta da adequação ambiental e produtiva dessas nossas propriedades rurais que estão aqui hoje. E eu falo que está aceitando porque carbono precisa de escala. Ninguém vai aqui conseguir, com o seu fragmento de 200 hectares, plantar uma PPzinha e falar, eu quero vender esse crédito. Carbono precisa de escala, e escala grande, né? A gente aqui finalmente conseguiu emplacar esse projeto, que a gente vai estar falando de 6 mil hectares, e ainda é pouco, né? A Amazônia a gente faz em alguns milhões de hectares. Então, e aí tem o órgão certificador, que é caro. Então, parece que agora a gente conseguiu achar alguma fonte de recursos de longo prazo para fazer esse tipo de parceria com vocês e realmente assim pagar essa conta. Esse mecanismo ele é recente, ele é feito através de uma lei PSA, Lei de Pagamento por Serviços Ambientais. Então a gente está usando o guarda-chuva dessa lei para estar aplicando esse incentivo no Pontal. Hoje nós estamos já com quase 1.250 hectares restaurados nessas fazendas e temos a ambição de chegar a 6 mil. Só que o mercado parece que está incentivando e acho que parece que está querendo realmente nos ajudar nessa grande nesse grande mapa que é quase 75 mil
hectares de área restaurada. E aí isso aqui é uma fazenda, Fazenda Rosanella. Aonde é que eu passo? Sabe aqui? Fazenda Rosanella, lá do Sr. Vicente Carvalho, 1.200 hectares restaurados nos últimos 10 anos, com vários incentivos. E ele fala que depois que a gente assim, plantou esse corredor de floresta lá nas margens, lá acho que do Rio Parlamento, pararam de roubar o gado dele, porque ninguém mais enxerga o gado no pasto. Tem aí um serviço da floresta também. Eu aponto para lá, é isso? Isso é. E esse projeto, a gente fala que é esse famoso CCB, tem um forte componente de clima, de comunidade e de biodiversidade. Depois, a Soraya fala um pouco mais do nosso parceiro aqui comercial, que tem alguns anos de experiência e de história no mercado de carbono e outros mercados. E o IP também tem uma longa atuação, nasceu aqui na região 33 anos atrás, tentando salvar esse macaquinho. Próximo. O próximo slide. Esse é o nosso modelo de ação e que tem muito a ver com aquela coisa que a gente achava que ia tentar salvar o mico, fazendo um estudo de alta ecologia da espécie, né? Engano grande nosso. A gente viu hoje que para a gente realmente tentar salvar uma espécie numa paisagem como essa, a gente precisa de muitas outras esferas: educação ambiental, conservação de água, envolvimento comunitário, né? Conservação de paisagem, políticas públicas, né? E isso tudo, muito grato, tá bom. E isso tudo com muita participação, né? E também com muita pesquisa. Restaurar, a gente sabe que é uma potente ferramenta de mudanças globais. Se a gente conseguir apenas restaurar um área de 1/3 dessas áreas prioritárias no planeta, a gente consegue evitar muita extinção e possivelmente consegue neutralizar quase 30% essas emissões geradas após a Revolução Industrial. E isso é um slide rápido, mas é um slide da FAO e da ONU, que a gente sabe que mais ou menos existe uma lógica de taxa de retorno do investimento em floresta. Mais ou menos para cada $4.000 que a gente gasta plantando, a gente tem um retorno de quase 50% disso, em que sequestro de carbono, produtos florestais madeireiros ou não madeireiros, né? Serviços da floresta, polinização. Aqui trabalha com soja, com trigo, com milho, sabe que muitas dessas culturas dependem, a gente sabe que essas culturas produzem mais, isso a ciência já é muito enfática nisso. Deixa eu só passar esses rápidos. Então a gente já está com quase 6 milhões de mudas plantadas nesses vários incentivos, mercado de carbono, recursos financeiros, recursos de licenciamento, etc. A gente sabe que o Pontal, lá nos anos 40, era essa grande mancha de floresta, e ele foi aos poucos longe disso. Nós chegamos lá no ano 90, esses remanescentes florestais, e hoje a gente tem esse mapa dos sonhos, né? Que nada mais é, o que está em verde escuro aqui são as florestas que remanescem, que existem hoje. Aqui o nosso grande morro do Diabo, com alguns outros fragmentos, e o que está em verde claro, gente, são as áreas que precisam ser restauradas, que são esse passivo ambiental grande aí, de quase 270 mil hectares, que muito obrigado, nesses vários municípios. Então, e ele é colocado, essas manchas verdes, essas áreas a serem restauradas, entra muito em conversa com o CAR de vocês, né? Então, a gente pode até, em alguns casos, assim, acho que retificar o CAR, esse corredor pode passar aqui ou ali, mas isso não é o caso agora, mas são áreas que seriam interessantes a gente colocar a floresta de volta no Pontal. Então, aqui mais um caso, tem todo aqui o número, 227 mil hectares, desculpa, de passivo, tanto de áreas de reserva legal quanto áreas de APP. Aqui, por exemplo, o exemplo de rancharia, né? O município lá, a rancharia. Então,
Para cada município a gente tem essa grade fundiária e a gente sabe para cada propriedade, porque é público, né? O CIGAM, o CAR é um cadastro público hoje, então a gente sabe aonde que cada um de vocês declarou reserva legal e as APPs sempre à margem dos corpos, é claro. É muito interessante isso, que os principais passivos, gente, o Pontal é um núcleo imenso de passivo ambiental, né? Aqui estão as cores, né? A gente tem quase 1 milhão de déficit em São Paulo, de reserva legal e APP. São 768 mil hectares de déficit de áreas que têm que ser restauradas e 350 mil hectares de área de reserva legal em São Paulo. Boa parte disso está onde? Concentrado aqui no Oeste Paulista. Quanto mais vermelho aqui, mais são os déficits, né? E a gente sabe que essas grandes propriedades, né, acho que é acima de 8 módulos assim, fiscais, detém quase 50% desse déficit entre a reserva legal e a APP, ou seja, se a gente conseguir trabalhar com vocês, a gente vai estar sim conseguindo restaurar muito desses passivos ambientais. As formas de restauração, que eu acho que não vem ao caso, a Soraya vai me falar como é que é esse modo aqui de parceria. A gente tem o orgulho de dizer, não vão dar um salto na cadeira aí, por favor, que a gente tem hoje sem terra dentro de fazendas em conservação e não ocupação, né? Aqui a família do Edmilson Bispo na fazenda Catiró, do São Paulo, uma equipe dessa consegue plantar 5, 6 hectares por dia. Então a gente tem orgulho também de dizer que hoje nós somos o 4º empregador no município, né? A cadeia da restauração gera muito emprego, né? Através do plantio, através da produção de mudas e etc. e tal. Todas as mudas são também produzidas, quase 3 milhões de mudas por ano, em viveiros comunitários. Então a gente tem hoje 10 viveiros. Isso também, é claro, gera renda, com forte componente de gênero aqui. E aqui, acho que por fim, algumas fotos. Isso era fazendo na Rosanela, que a gente conseguiu assim, ligar esse fragmento aqui à estação ecológica lá do nosso querido Rio Preto, as margens da fazenda Rosanela, antes e depois. Aqui também o seu Vicente de Carvalho, em cima da Toyota dele, fazendo a foto com o próprio drone, muito orgulhoso da fazenda. Aqui a fazenda São Paulo, da família Koga, fazenda São Paulo, quase 3 quilômetros esse corredor, de 200 metros de largura. Aqui também algumas fotos antes e depois, ou outras fazendas, né? A gente sempre faz esse acompanhamento. Aqui no fundo do Morro do Diabo, ligando no Parque dessa Lagoa. E é isso. E alguns benefícios, esse é o último, e acho que eu não preciso ser extensivo nisso. A gente vê vários benefícios para vocês. A gente está vendo vários proprietários dos últimos 2 anos para cá, cada vez vendo uma associação muito direta, gente, entre a presença de floresta e a produção pecuária. Produção de água, conservação do solo, alguns fatores também de cultura, polinização, né? Pragas agrícolas. Então parece que finalmente tem uma onda de grandes propriedades rurais vendo que existe sim esses vários benefícios. Aqui também a gente fala em outros: acesso ao mercado, acesso a crédito, valorização, motivos reputacionais, né? Então tem uma série de aspectos também legais aqui, a própria interação com o Ministério Público, isso muito abre portas abrem outras portas para essas propriedades. A gente tem também o orgulho de dizer que esse projeto foi eleito o ano passado por uma famosa revista inglesa, Environmental Science, junto com o nosso parceiro comercial aqui, a Soraya Biofica, como o melhor projeto de carbono do mundo, porque ele não só produz carbono, mas ele também produz muitos outros benefícios, gera emprego e assim também consegue salvar muitas outras espécies da extinção. Acho que esse é o último. Eu vou deixar a palavra com você, Soraya. Depois eu sei que a gente quer deixar o máximo de tempo aqui também, acho, para vocês interagirem. Muito obrigado, muito obrigado.
Vamos fazer a apresentação aqui da Soraya. Soraya Dias Pires, ela é engenheira agrônoma, formada pela Exalc, com especialização em gestão estratégicas e finanças pela FGV, e ela é diretora de operações dos novos negócios da Biofílica Ambipar Environmental Investment SA. E ela vai conversar então sobre esse projeto de restauração ecológica, perspectiva de mercado e oportunidades. João, obrigada. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, explicar um pouco do que é o famoso mercado de carbono, quais são as oportunidades, quais são os benefícios, como que tudo isso funciona, quem paga a conta, quem é remunerado, como é que a gente consegue fazer toda essa cadeia se organizar da melhor forma, né? Primeiro eu queria começar com algumas anotações aqui que eu fui fazendo no decorrer da fala do Rafael, do Lauri. O que é o projeto de carbono? Nada mais é do que você conseguir construir por meio de um documento, né? Construir a história, comprovar a história, monitorar essa história no decorrer de 30, 40 anos, gerar esses créditos de carbono que remuneram ou a floresta em pé ou a restauração florestal e hoje ainda, né, a melhoria de boas práticas agrícolas. Então antigamente a gente falava, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, falava em crédito de carbono só de floresta em pé. Há 3, 4 anos, né, Lauri, a gente vem vendo essa remuneração na restauração. E há um ano atrás, a gente vê um movimento também muito importante na agricultura, que é melhorar as práticas agrícolas, entender a real necessidade do solo e da cultura e aplicar os insumos de forma consciente. Como o Lauri comentou, o Dr. Rafael também comentou, floresta custa caro. Custa caro ela em pé. A gente olha, fala na Amazônia. Na Amazônia a gente tem projetos aí em fazendas de 150, 180 mil hectares de floresta. Custa caro preservar uma floresta. Ou porque você tem invasão, ou porque você tem garimpo, ou você tem madeireiro ilegal, enfim. Custa caro preservar essa floresta. Você tem que ter vigilância, você tem que ter ronda, você tem que ter gente ali. E sempre a sua fazenda tem risco de invasão. Você não tem presença física, você tem risco de invasão. Uma vez a área invadida, a gente sabe quais são as dificuldades para tirar a invasão, né? Então, floresta custa caro. Reflorestar custa caro. E a gente está falando de florestas que precisam durar no mínimo 30, 40 anos para que elas tragam benefício. Não só o benefício biológico, né, de biodiversidade, o benefício social, mas o benefício para o clima, que é o que na verdade, o que os créditos de carbono geram, né? Ou você sequestra carbono, né? Ou por meio da restauração, ou você evita que esse carbono seja emitido para o meio ambiente por meio da manutenção dessa floresta em pé. Então nada mais é, um projeto de carbono, nada mais é do que você construir essa história e conseguir remunerar o seu ativo florestal pelos benefícios que ele traz ao meio ambiente. Eu acho que aqui, né, todos vocês, eu sou da área agrícola, né, faz 1 ano e meio que eu estou no setor de conservação e restauração, então trabalhei 15 anos da minha vida com agricultura, com cana-de-açúcar, e todos vocês, né, como o Dr. Rafael comentou, né, todos vocês já passaram por algum momento de impacto climático. Ou é chuva de mais, ou é chuva de menos, ou é praga, ou é doença, ou é erosão, enfim, né? Todos os desequilíbrios que a falta, né, de um ambiente minimamente organizado traz. Então é isso que a gente tenta, né? A gente tenta conseguir remunerar a floresta de alguma forma, remunerar esse cenário ecossistêmico de alguma forma. Mas não é tão simples assim. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu acho que a intenção é trazer um pouco do contexto, né, e deixar um espaço maior para que vocês façam as perguntas, né. Eu acho que é aí que está a riqueza da troca. Então eu vou passar de forma bem rápida
E aí depois a gente abre aí para discussão, perguntas, enfim. Deixa eu só mudar aqui, porque está em outra apresentação. Pronto. Todas as fotos que vocês vão ver aqui são fotos reais, são fotos de projetos que a gente tem e que acabam nos orgulhando bastante, né, de poder fazer parte de uma construção que vai deixar algo, né, não só para o meio ambiente, mas também para as comunidades, para todo mundo que está envolvido. Falar rapidamente da Biofílica. A Biofílica ela foi fundada há 15 anos pelo Cláudio, né, que também é um dos cofundadores do IP, pelo Plínio e por mais um outro empreendedor que, além de empreendedor, ele é um grande conservacionista, com a intenção, né, de ser uma empresa de soluções baseadas na natureza. Ou seja, o que são soluções baseadas na natureza? Você conseguir agregar valor, né, para o mercado de ativos ambientais e para a preservação da sua floresta. Seja ela por meio da conservação, seja ela por meio da restauração. Então, o que a gente faz, né, são projetos de conservação e reflorestamento que geram carbono, no final das contas, que remuneram quem está promovendo essas atividades. Isso aqui é só uma breve explicação, como o Lori falou, a gente tem alguns projetos que foram eleitos os melhores projetos do mundo, ou a Biofílica como melhor desenvolvedora do mundo. BR é o padrão que a gente usa para certificar, então a gente constrói esse projeto. Construir esse projeto custa caro, construir esse projeto toma tempo. A gente fala que um projeto, do momento que a gente inicia até o momento que a gente audita e gera os créditos de carbono, a gente está falando de algo na casa de 24 meses. Então são 24 meses fazendo estudos, escrevendo documentos, trazendo auditoria, para que a gente consiga certificar esse projeto. E depois dessa certificação, é o que vem, onde está maior o desafio, é manter esse projeto por 30 anos, né? Monitorar essa floresta por 30 anos. Aqui, como eu comentei, né, a gente tem projetos de reflorestamento, a gente tem projetos de agricultura, de melhoria de manejo na agricultura, projetos de conservação de floresta em pé, projetos de Blue Carbon, que nada mais é do que conservação e preservação de mangue, e o nosso CRL, que é a compensação de reserva legal, que no momento encontra-se aí meio que suspenso até a gente ter as novas definições aí para compensação de reserva legal. Isso aqui é uma visão bem rápida também, né, aonde a gente atua. A gente tem grande atuação no bioma amazônico, Pantanal, Pontal do Paranapanema. Essa área que toma quase metade do mapa é onde a gente tem projetos de manejo, de melhorias de práticas de manejo. E Pantanal eu já falei, né? Então, isso aqui é um pouco da nossa atuação. A gente está falando de algo além de 2,2 milhões de hectares conservados. A gente, com um impacto em mais de 2.000 comunidades, a gente está falando aí de mais de 15 mil pessoas que recebem benefício direto ou indireto, quase 1 milhão de espécies preservadas em risco, com algum risco de extinção. Então é para isso que esse projeto de carbono também serve, né? Não só para remunerar quem preserva, quem conserva, mas também para trazer co-benefícios, né? Co-benefícios de clima, co-benefícios de biodiversidade, co-benefícios para a comunidade que também suporta o desenvolvimento desses projetos. Trazendo um pouco aqui da parceria com o IP, o Plínio, que é o nosso CEO, ele construiu a ideia da Biofílica junto com o Cláudio, de como avançar nessa agenda. E o IP vem há muito tempo, né, Lauria, mais de 30 anos, trabalhando com restauração, buscando os fundos para reflorestar. E quando o mercado de carbono ele realmente começou a tomar forma para a agenda de restauração, quando o mercado começou a querer investir nesse tipo de projeto, foi aonde
as duas empresas encontraram o meio, né, de conseguir escalar o projeto que o IP já vinha fazendo há muito tempo, né? Carbono é escala, carbono é recurso. Então, em 2020, final de 2020 para 2021, foi construído o projeto, foi formalizado o projeto já existia, né? Foi formalizado somente o carbono nesse contexto. O carbono como forma e como meio de viabilizar a restauração, viabilizar o projeto, viabilizar a recuperação dessas áreas, acelerar todo o processo, né, garantir que toda essa cadeia ela cresça de forma sustentável, né, gere emprego, tenha muda, tenha insumo, seja realmente uma cadeia de conservação e uma cadeia de benefícios. Os números muito rápidos aqui do projeto, né? O projeto ele começou em 2021, ele tem a meta de reflorestar 75 mil hectares. Dentro do projeto a gente já tem mais de 600, 700 hectares reflorestados, temos um contrato importante de investimento, né, de uma farmacêutica, é público, então eu posso comentar, a gente está falando de 6 mil hectares que a AstraZeneca investiu no projeto para que a gente consiga avançar no reflorestamento desses 6 mil hectares nos próximos 3 anos. O projeto ele tem, são mais de 100 espécies por hectare, 100 espécies diferentes que são reflorestadas, a gente está falando de 40 espécies, mais de 2 mil plantas por hectare. O Laurito tem todos os dados técnicos, eu só trouxe umas informações muito rápidas aqui para a gente falar de como o projeto ele tem impacto. A gente está falando 600 pessoas potencialmente beneficiadas pelo projeto, além do sequestro de carbono. A gente está falando que nesses 50 anos são 29 milhões de toneladas de carbono sequestradas. A gente está falando que hoje 1 hectare em 30 anos de vida de floresta, de Mata Atlântica, sequestra em torno de 350 toneladas de carbono. Esse é o número que a gente tem. Com certeza a gente vai ter mais acuracidade nesses números quando a gente remedir o projeto. O projeto acabou de ser validado, né? Então daqui a 3 anos a gente vai passar por uma nova auditoria, medir essas árvores e ver se realmente elas estão sequestrando o carbono que a gente espera. E aí, como é que a gente conecta o projeto, como é que a gente conecta os investimentos com o que está acontecendo para fora? Se a gente olha um pouco do mercado, da linha do tempo, vocês me desculpem estar em inglês aqui, mas é como a fonte do documento vem, a gente consegue ver que nos últimos anos a gente teve um aumento importante nos compromissos das empresas, nos compromissos que essas empresas fazem com a sustentabilidade. Então a gente tem tudo que é verdinho, são compromissos voluntários, são aquelas empresas que falam, olha, eu vou deixar de emitir carbono, eu vou compensar, eu vou investir em alguma prática que reduza as minhas emissões. Quando a gente fala do laranjinha, são aquelas empresas que realmente têm um compromisso formal adequado. E a gente vê que essas empresas, os compromissos eles vêm crescendo no decorrer dos últimos anos. E isso faz com que o mercado de carbono tenha um olhar diferente. A gente vê que no decorrer dos últimos 3 anos, esse mercado realmente ele teve incentivos importantes, mas são empresas que usam esses créditos para compensar suas emissões. Não são empresas que compram esses créditos para vender daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque esses créditos vão valer mais. Essas empresas elas compram para efetivamente abater as suas emissões. E aí aqui é só mais um gráfico, né, que a gente vê realmente de 2020 a 2023 como essas empresas, né, como as empresas que têm esses compromissos de sustentabilidade, elas avançaram nessa agenda de realmente investirem em alguma forma de compensação de emissões, seja ela por meio de reflorestamento,
seja ela por meio de aquisição de créditos de carbono gerado de florestas, sejam elas a redução das suas próprias emissões. Então a gente vê que esse aumento, ele é uma demanda climática, ele é uma demanda do próprio mercado, ele é uma demanda dos investidores, é uma demanda de quem compra os insumos dessas empresas. Então uma petroleira, ela é cobrada pelos seus indicadores de sustentabilidade. Uma empresa de fertilizante, ela é cobrada pelos seus indicadores de sustentabilidade. E isso faz, que querendo que nada mais é do que ser cobrado por, neste caso aqui, a reputação. Uma empresa hoje, ela se adequa por reputação. Ela não quer que as suas ações na bolsa despenquem, ela não quer que os concorrentes saiam na frente, porque elas não têm um compromisso, elas não estão agindo para o benefício do clima. E é aqui que o cenário do Restalva ele entra. A gente vê de 2021 uma crescente bem importante, e são essas empresas que estão se comprometendo, são as empresas que estão investindo. E aí eu vou mostrar como que as coisas funcionam. As empresas, elas firmam um compromisso, ou elas compram esses créditos do mercado, ou elas investem em alguma atividade de restalvo, comprando esses créditos que vão ser entregues no decorrer dos 30 anos, ou investindo no plantio. No caso da AstraZeneca, aqui no caso do Corredores, a gente teve as duas modalidades. A gente teve os primeiros 500 hectares plantados que foram carbono futuro. Então essas empresas, elas compraram o direito do carbono futuro. Então a gente tem um compromisso de entregar esse carbono no decorrer dos 30 anos. E a AstraZeneca, no caso da AstraZeneca, ela investiu no plantio, em troca do carbono. Então, ela fez, a gente chegou nos números de quanto custa plantar uma floresta, e ela investiu esse recurso para que essa floresta seja plantada e esses benefícios dessa floresta sejam compensadas no seu gerenciamento dos seus indicadores de sustentabilidade. Então, como é que funciona no grande número aqui o modelo de negócio? A gente tem o comprador, que é quem está investindo. Esse comprador, ele investe, como eu comentei, ou na atividade de restalvo ou na compra dos créditos futuros. A biofílica, ela vai ao mercado, ela identifica quem são os compradores, quem são essas empresas que querem investir, que precisam investir, faz toda a certificação do projeto de carbono, a gestão do cliente, a entrega, e se responsabiliza pela entrega futura desses créditos. O IP faz com que realmente esse dinheiro vire floresta, monitora, planta, contrata as pessoas, contrata as empresas, faz todos os diagnósticos que são necessários, não só diagnóstico de solo, do que precisa ser plantado, mas como é que a biodiversidade está funcionando, pré e pós-reflorestamento, como é que as comunidades estão sendo beneficiadas, qual que é a renda que está sendo gerada, como é que essa floresta está andando no decorrer dos meses, todos os relatórios, porque a gente precisa comprovar que aquele dinheiro está sendo aplicado e está sendo aplicado da melhor forma. E no final, a gente, Biofílica IP, temos uma parceria para que a gente consiga demonstrar, não só para a certificadora, mas para o comprador, que tudo aquilo que a gente construiu, montou, é real, ele existe. Só que tudo isso só acontece se a gente tiver terra. Então, é onde a gente busca, principalmente aqui no Pontal, é entender quem são as propriedades, quem são os fazendeiros, quem são as áreas prioritárias, como é que tudo isso casa com o mapa dos sonhos, para que a gente consiga realmente transformar esse recurso que vem em realidade, em reflorestamento, em áreas, e realmente o benefício que precisa. E aí, para fechar, as minhas fotos não são tão bonitas quanto as do Lauri, vocês me perdoem, mas é mostrar um pouco de
como é que tudo isso casa, né? Como que isso pode ser uma oportunidade para quem tem área para regularizar. A gente sabe de todo o contexto fundiário, a gente sabe de todas as inseguranças que, querendo ou não, o meio político traz. Tá? Mas quando a gente olha, a gente sabe o custo de tudo isso. Tá? Mas quando a gente olha um projeto que tem investidor, né, que tem oportunidade, que já é um projeto criado, né, como a gente comentou, ele foi eleito o melhor projeto do mundo no ano passado, é o pioneiro, não só em São Paulo, mas no Brasil. Ninguém nunca fez um projeto como Corredores de Vida, com todos os benefícios que o Corredores de Vida tem, pensando sempre na ecologia. Né? O que é que a gente olha entende como benefício? Né? O primeiro ponto é a recuperação da paisagem. Né? Como é que isso se transforma em água, como é que isso se transforma em conservação de solo, principalmente, como é que a gente traz insetos benéficos para continuar a polinização, enfim, todo o ciclo. Né? A gente tem como uma oportunidade a regularização fundiária e ambiental da propriedade, a oportunidade de, uma vez regularizado ou em processo de regularização, acesso à linha de créditos e financiamentos. Tá? Além disso, o cumprimento das obrigações legais sem custo, né? Como a gente já falou aqui, sendo exaustivo mais uma vez, né? Plantar uma floresta custa caro, às vezes custa mais do que o próprio hectare. Manter essa floresta por 30 anos também custa caro. Né? Como é que o proprietário ele pode se beneficiar dessa oportunidade para ter toda essa cadeia, né? Sendo promovida sem custo de implantação de floresta e monitoramento dessa floresta. E no final, que eu acho que é o que todo mundo acaba buscando, é ter a valorização do seu imóvel. Né? Uma vez o imóvel regularizado, a gente sabe que tem a oportunidade, né, de valorização. A gente sabe que a região aqui é uma região altamente agrícola, né, e uma propriedade 100% regular, ela tem chances aí de valer 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ela valeria com o passivo. Então é isso que a gente tem de oportunidades quando a gente olha, né, no curto prazo para essa agenda de restauro, para a agenda, né, de conservação por meio do projeto Corredores de Vida. Também eu fico por aqui, obrigada, e eu acho que agora a gente... Pessoal, alguma pergunta? Vamos fazer, né? Eu estava acompanhando a palestra ali e a ideia hoje de vir aqui não é para tornar os experts no mercado de carbono. Pelo contrário, é para saber onde vocês podem se encaixar nessa história toda, onde nós podemos construir uma parceria e onde a gente pode fortalecer a nossa região com isso. E aí, tirar as dúvidas de vocês, de quais são os benefícios, como vocês podem participar do projeto, se há essa possibilidade, de que forma que nós podemos fazer essa intersecção. Então, acredito que seja as dúvidas de vocês, mas até para poder, acho que já foram colocados alguns benefícios, e todas as dificuldades de se colocar, eu queria até aproveitar a oportunidade, rapidinho, para dizer alguma outra situação. Vocês devem estar vendo, acompanhando no jornal, que está para ser, tudo isso é feito dentro de uma plataforma que a gente chama de mercado voluntário de carbono. Isso é feito dentro da iniciativa privada, sem a intervenção, sem a ordem, sem o comando e controle do Estado. A empresa que vai adquirir o crédito tem por política própria, como a gente hoje traduz muito no famoso ESG, de melhorar os seus índices de sustentabilidade, e por isso ela procura um meio
de compensar as emissões da atividade dela. E o proprietário rural tem a área disponível, tem a dificuldade de obter recursos, ele faz essa troca com esse investidor que paga a restauração em troca dos créditos de carbono. Tudo isso também é estruturado no mercado que a gente chama de voluntário. Só que existe um outro mercado de carbono, que é um mercado regulado, é um mercado que se estrutura por leis, que no Brasil ainda não tem uma lei que estrutura esse mercado regulado, mas está para ser aprovado. Já foi aprovado no Senado e agora está para ter votação na Câmara. E nessa estrutura de mercado regulado, a primeira coisa que eles determinam é quais as atividades que terão um limite de emissões de carbono e, se ultrapassar essas emissões, ela terá que compensar também as suas emissões. No Senado, dentre as atividades que foram arroladas ali como obrigatórias de ter um limite de emissões, foi retirado o agronegócio. Vocês devem ter acompanhado isso por uma série de negociações. O agronegócio não entrou dentro das atividades que terão limites de emissões. Mas, como nada é fácil para o produtor rural, dentro da Câmara dos Deputados já se está fazendo um lobby muito forte para reincluir o agronegócio dentro dessas emissões. Então, a estruturação dos espaços de o reflorestamento das propriedades vai ser um grande divisor para os proprietários rurais, porque ele controla as emissões das atividades. Vocês têm, dentre outros benefícios, essa situação que pode vir a acontecer. E aí tem outras que vocês já devem ter visto também, quando vocês têm o gado rastreado por frigorífico, alguns frigoríficos não compram mais insumos da pecuária que estejam sendo vendidos de propriedades que não estejam com seus espaços territorialmente protegidos. Também tem essa função econômica. Não só custo. E a que mais acontece é evitar as dores de cabeças que vocês possuem com o Ministério Público e outras fiscalizações. Trouxe mais um cenário, mas assim, é uma dificuldade muito grande acontecer, construir tudo isso aqui. Foi uma luta de anos. O IP começou aqui, eu queria deixar claro isso, há 30 anos aqui, sem qualquer recurso, como a origem disso, uma cambada de maluco que veio para ter um macaquinho. Começou a restaurar aos poucos, até hoje já estão algo em torno de um pouco mais de 3 mil hectares já restaurados. Até 2016 tinha-se algo em torno de 1.000 hectares restaurados, e você pegasse uma média de 20 anos, dava algo em torno entre 50 e 100 hectares restaurados em médias por ano. A partir de 2016, com a obtenção de outros recursos e políticas públicas, essa escala foi aumentando, e nesse último ano, com a vinda do carbono, conseguiu-se fazer em um ano 1.500 hectares em um ano. Ou seja, metade disso foi feito num único ano. Agora, nesse ano de 2024, a meta é restaurar 2.250 hectares, e já em 2025 quase 3.000 hectares vão ser restaurados. E aí todo ano essa escala vai aumentando, porque você tem alguns gargalos a serem enfrentados. Terra. Precisamos da parceria de vocês. 2, precisa capacitar pessoas para fornecer mudas. Não é tão simples fazer isso, por isso esse projeto é tão avançado e conseguiu ser feito no Pontal. Hoje mesmo eu estava prestando uma consultoria para um projeto desse na região de Sinop. Eles têm essa dificuldade, eles não têm estrutura de mudas, eles não têm estrutura de pessoas para plantar, que é um outro ponto que se precisa fazer. E aí todo o know-how de desenvolvimento, que não é simples, que a Biofílica foi pioneira nisso, acreditou nisso. E só uma curiosidade para vocês terem uma ideia. Até pouco tempo atrás, eu digo até menos de um mês atrás, não se aceitava fazer restauração em trocas de créditos de carbono em espaços protegidos, em APP e reserva legal, porque não se tinha um caráter de adicionalidade, que a gente chama. Porque a lei brasileira diz o seguinte: olha, a obrigação de plantar na APP e na reserva legal
é do proprietário rural. Então, se já tem alguém que é obrigado a plantar, não precisa vir um terceiro plantar. Aí a Biofílica, junto com o IP, tomou essa dianteira, fundamentou cientificamente, dizendo, olha, existem barreiras plantando. Existem barreiras culturais. Todos os produtores foram incentivados por diversos programas governamentais anteriormente a ocuparem essas terras e a gerar atividades nelas. Isso aconteceu no Pontal na década de 50 com Ademar de Barros e Jânio Quadros, que criaram essas políticas para a ocupação. Familiares de vocês vieram para isso aqui e tinham que ter inclusive uma velocidade de abertura de áreas. Isso aconteceu no norte do Paraná, onde minha família, por exemplo, tem propriedade e foi incentivada a produzir nas áreas mais próximas de APP, chamado Provárzia, por exemplo, alguns de vocês devem lembrar isso na década de 80, e isso aconteceu por todo o Brasil. Então tinha já uma barreira cultural. Aí tem uma barreira técnica, plantar soja, plantar milho, plantar trigo, plantar cana, que é uma monocultura, já é muito difícil, vocês sabem disso. Imagine plantar uma floresta que tem 110 espécies, no mínimo 110 espécies diferentes, um tamanho de crescimento diferente, uma complexidade totalmente diferente disso. Então, nem todo mundo sabe plantar floresta cientificamente. E a terceira barreira é a barreira econômica. Isso custa. Hoje a gente está falando de um custo aproximado, médio, que tem o médio, assim, então a gente consegue, às vezes, numa área um pouco mais barato, mas às vezes é mais caro. A média hoje está em torno de 40, 45 mil reais por hectare para recompor. Esse é o custo. Né? Quase que todo o investimento é feito nos primeiros 5 anos. Então, tem essa terceira barreira. Então, assim, a gente está perto da pergunta de vocês, eu queria contar esse pouquinho de história e aproveitar aqui só eu não tenho como deixar de agradecer, porque isso sempre, como eu falei, foi um sonho que foi sendo plantado ao longo dos anos. Talvez eu esqueça algumas pessoas aqui, mas eu queria aqui também agradecer a alguns proprietários que aqui estão, que acreditaram nesse projeto já antes mesmo dele se consolidar. A gente está fazendo história no planeta, esse projeto está sendo replicado, a gente já vai caminhar para o Pantanal, já tem outras empresas também utilizando esse modelo no Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia, Espírito Santo, tudo baseado no modelo matemático e metodologia construída por esses cientistas. Mas esses proprietários acreditaram, o seu Paulo está aqui na frente, a gente pode falar na Fazenda Catigueral, já são restaurados de 530 hectares. Então, tem outro, eu vi ali o seu Oscar Matsuda também, onde já trabalhamos também na fazendeira. Então, eu não sei se tem mais alguém aqui, vocês me perdoem. O senhor Renato já foi um incentivador também do nosso projeto. Eu queria agradecer aqui. E alguns técnicos também que eu vi aqui também, que estão. O Carlos Lima, por exemplo, gostaria de citá-lo nominalmente, porque, e na pessoa dele eu vou citar também o senhor Milton Teixeira, que eu trabalhei com ele, eu brigo com ele para tentar ter justiça na propriedade dele, junto com o Carlos. O Carlos começou bem antes dessa briga, mas junto com o Carlos, por exemplo, eu entrei em 2011, antes do código ser aprovado, e a gente está por baixo dando soco o tempo todo, e agora a gente vai implementar esse projeto e recuperar a fazenda dele com esses recursos, e ali a gente consegue economizar na propriedade dele. Nós estamos falando de quase 600 hectares, se vocês multiplicarem por 40 mil reais o hectare, vocês conseguem fazer a conta que a gente vai fazer ele economizar. Então eu gostaria de deixar nominalmente aqui esses agradecimentos. E também a equipe, eu sei que tem aqui a equipe de restauração do IP, que veio acompanhar, que está diretamente no campo, são heróis, obrigado para eles. Né? Eu não vou deixar de também agradecer a equipe do meu escritório, que ajudou a construir isso aqui, ajudou nesses fundamentos para aprovar esse projeto. Né? Tem alguns aqui, mas eu queria agradecer a Ana, principalmente, que abraçou isso aí como uma mãe desse projeto na área técnica e tal. Então, que está aqui também hoje. É isso. E a gente está à disposição aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Quem quiser fazer pergunta, por favor, manda bala.
Pelo número aqui, para a gente ter uma ideia aonde estamos e aonde queremos chegar, dos 6 mil hectares que a gente tem essa meta aqui de restauro nos próximos 3, 4 anos, que já tem recurso, a gente já tem 1.258 sendo restaurados, a gente já tem mais 2.000 assinados ou em fase de assinatura de MOU, então a gente já está mais que a metade já em acordos com os proprietários e o projeto começou agora, e eu não vou esconder que a gente tem muito proprietário batendo na porta, porque é um negócio bom para os dois lados, é claro, e a gente tem um critério muito grande na seleção dessas áreas. Tem a ver com o mapa dos sonhos, tem a ver com a gestão fundiária, tem a ver com manual de risco. Então a gente está aqui para dizer isso para vocês, a gente já está recebendo muito, a ideia está sendo muito bem recebida na região, e a gente acha que vai dar escala para isso, não só para os 6 mil, como talvez mais uns 10, 15 mil que vem, acho que pela frente, até os 75. Boa noite. O Rafael, eu queria saber o seguinte: o balanço agroecológico do Estado de São Paulo, considerando que o Estado precisaria ter 20% de reserva legal, algum tempo atrás havia uma discussão que o Estado de São Paulo já teria, na sua totalidade, 20% de áreas preservadas. É fato isso? O Estado de São Paulo já tem 20% de áreas preservadas hoje? Tem sim. Isso impacta inclusive nas cotas de reserva ambiental. E é uma discussão, e eu posso assegurar para vocês que o Tarcísio tomou a frente. A gente tem aqui na região hoje o secretário de Agricultura, que é o Guilherme Biaia, e ele está se esforçando muito para levar essa defesa em prol do Estado de São Paulo ao STF e aqueles que estão discutindo a questão da identidade ecológica. Por quê? Porque estas áreas que já estão preservadas, em especial no litoral, na região do Vale do Ribeira, já seriam suficientes para compensar, para gerar títulos de compensação de reserva legal de todo o Estado. E até as empresas que trabalham com ativos florestais defendem essa situação, porque se por um motivo você gerar uma nova insegurança à legislação, você vai tirando ainda mais a credibilidade da legislação, e isso afeta diretamente tudo que tem se envolvido. E tem um outro aspecto que também pode ser um tiro no pé ou na cabeça, como eu disse, se o STF realmente determinar, por exemplo, como estamos falando, que volte as compensações única e exclusivamente nas suas microbacias, por exemplo. Tem um lado, vamos dizer assim, bom, entre aspas, se você fizer uma visão ecológica, que realmente os aspectos biológicos da região do Pontal do Paranapanema são diferentes da região do litoral. Você tem espécies de biodiversidade que só tem aqui e não tem lá. Se você não compensa aqui, você tende a gerar a extinção delas. Exemplo, básico para colocar, o mico-leão preto. O mico-leão preto é endêmico do Pontal do Paranapanema. Não adianta nada ter floresta no litoral, a gente precisa de floresta aqui para sobreviver. É essa a fundamentação dos institutos que estão lá questionando esse mecanismo. Só que tem um outro lado. Um outro lado que as pessoas não observam. Se você desmoralizar esse Instituto da Compensação, se você não pensa, se essas pessoas que preservaram lá atrás não tiverem um auxílio financeiro para manter essas florestas em pé, e isso se faz por meio das cotas de reserva ambiental, que hoje estão por mecanismo de adquirição, por servidão, ou até arrendamento dessas áreas, que aí gera uma receita para quem está preservando, e muita gente investiu nesse mercado futuro há muito tempo. Se você tirar essa fonte de habilidade, a tendência natural é ser é um cobertor curto. Você cobre aqui, mas você puxa lá. Então, respondendo a tua pergunta, é fato. Se hoje, só com as áreas preservadas do Estado de São Paulo, se estruturasse o mecanismo de compensação, você não teria que fazer mais nada. Fato. E o Estado está brigando por isso, a gente sabe disso, porque eu tenho um grupo de trabalho para auxiliar isso.
Só para colocar o outro lado da restauração aqui, que independe da questão de reserva legal, o Código Florestal ele trouxe um outro benefício que todos vocês conhecem, que está no artigo 15. Antes vocês não podiam computar as áreas de preservação permanente na reserva legal. Agora pode. E a área de preservação permanente, independente de você ter 20% ou não, tem que recompor. E quanto maior a propriedade, quanto maior os cursos d'água, maior as APPs a serem recompostas. Então isso não tem como fugir, mesmo tendo floresta no litoral. A gente espera, sendo muito transparente, eu particularmente espero e tenho a esperança que o STF revise essa questão da identidade ecológica, dê autonomia para os estados realmente estruturarem suas regulamentações para isso, e dê a segurança a todos os proprietários rurais. O que se fala aí são especulações, e no Brasil a gente não pode, o que se fala não se o que se escreve a gente já não leva a sério, mas a gente não se fala. Mas é que aí tem a questão de, e os proprietários que já adquiriram? Aí tem a questão de modulação dos efeitos, vai se lutar por isso, mas enfim, não dá para saber o que vai vir. Mas a minha resposta é tem. Só para dar um número em cima disso, e eu acho que mostrei aqui, o Estado de São Paulo hoje tem mais ou menos 1 milhão de hectares de passivos ambientais, ou seja, de áreas de reserva legal e APP que precisam ser restauradas, e quase 2 milhões de ativos ambientais, ou seja, propriedades que têm mais do que tem. Então, se realmente todo mundo quisesse compensar esse 1 milhão de passivo comprando áreas de outros que tenham mais, a gente não vai ter floresta no Pontal, apenas as APPs que são obrigatórias. Mas as reservas legais realmente deixariam de existir. Por incrível que pareça, tem proprietários aqui na região que têm alguns excessos de áreas, que você pode trabalhar. Alguns proprietários das próprias fazendas, algumas têm mais do que Eu queria fazer uma pergunta assim, bem básica. Qual é o beabá que o produtor tem que seguir? O produtor tem uma área lá na sua propriedade que ele precisa compensar, 200 hectares, 500 hectares. Quais são os passos que ele deve obedecer, o que ele deve fazer? Certo? Realmente o negócio é bom, eu vou tentar fazer. Quais são os passos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, acho que é para o Lauri, acho que ele pode responder, é a seguinte: há algum tempo atrás nós trouxemos o professor Serri do Sena aqui, até falecido, e ele apresentou um trabalho para nós aqui, na época, de recomposição florestal da propriedade de 20%. E naquela época a discussão era sobre emissões de gases de efeito estufa. E ele, os dados que ele apresentou naquela época, é que se você tiver 20% da sua propriedade com reflorestamento, você compensa toda a emissão de CO2 dos outros 80% que você está produzindo. A gente sabe que hoje, por exemplo, pastagem produtiva, ela não emite CO2, ela é um dreno. Mas o que eu queria saber é se, primeiro, o beabá, e depois se essa conta do professor Serri vale até hoje, porque de quando ele veio aqui para cá, nós avançamos muito nas medidas de emissão de gases de efeito estufa, né? Nós estamos hoje, avançou bastante nesse. Isso. Eu acho que até só uma dúvida. Na verdade, é como se faz para regularizar dentro do projeto. Não, isso. Minha dúvida é a seguinte: o produtor tem uma área, tem um passivo na propriedade. Um passivo de 200 hectares. Fala, vou lá. Eu preciso plantar, o Ministério Público está me ameaçando. Não, nem Ministério Público. Tem o CAR, que todo mundo sabe que agora você fez o CAR. A partir do momento que o seu CAR está aprovado, você tem que fazer o PRA e você tem prazo para cumprir. Tem que plantar. Então você tem que plantar. Então ele fala, bom, então eu tenho que plantar. Eu vou lá fazer o quê? Quais os passos? Já que é uma oportunidade dele fazer isso sem custo. Como seria isso? Os passos
um beabá de como legal. Primeiro eu faço isso, depois aquilo, aí tem que ir na propriedade, avaliar, depois tem que fazer. É isso que eu queria saber. Então, vamos lá. E se eu falhar aqui, você puxa minha orelha. O primeiro passo, né, do projeto Corredores da Vida é a propriedade, essa propriedade que tem o passivo, tem que estar dentro daquele mapa ali. Tá? Onde que se estende praticamente toda a região do Pontal do Paranapanema. Ele vai desde o limite em Primavera até a região, até o Rio do Peixe. O limite norte é o Rio do Peixe, o limite sul é o Paranapanema, o limite leste, oeste é divisa com o Mato Grosso do Sul, oeste, né? E divisa leste é os municípios ali de Rancharia, Martinópolis, IEP, é aquela ali. Décima região de limitação. Exatamente. Então, primeira coisa tem que estar dentro dessa divisão. A minha propriedade está no Pantanal, a minha propriedade está no Mato Grosso do Sul. Aí a gente teria que ver se tem algum projeto específico lá, mas que não seja corredores. No Corredores da Vida, que é específico para cá, que tem todo esse pioneirismo, esse é o primeiro passo. Ok, minha propriedade está aqui e eu tenho a intenção. Então, o que a gente faz nesse contexto? A gente começa um namoro com o proprietário para analisar a logística daquela propriedade. E a gente faz isso com a matrícula e com o CAR. Os primeiros documentos que a gente analisa. Por quê? Porque aí o CAR vai nos dar a localização dele, dessa propriedade, e aí a gente consegue mensurar a logística para toda a estruturação de um grupo de trabalho que vai naquele local fazer a restauração disso daí. Então a gente primeiro tem que identificar a viabilidade econômica de começar aquela propriedade. Por que eu estou falando isso? Porque quando você trabalha em escala, você tem um ganho de efetividade. Então, se você está trabalhando numa determinada região, que já tem uma propriedade vizinha, que já iniciou o trabalho ali, e você fazer a continuidade do conector ali, do corredor, para o projeto é muito mais fácil, porque você tem um grupo de trabalho específico. Então, a gente vê essa logística local. Além disso, tem umas análises jurídicas específicas. A gente vai começar a fazer a primeira análise, porque isso é requisito básico de qualquer projeto de carbono. A titularidade da propriedade. Para um projeto de carbono ser aprovado, ser efetivado, você precisa ter um instituto que chama ownership. Tentando traduzir ali é de propriedade. E aquele proprietário tem que anuir com aquele projeto. Então eu preciso entender a questão fundiária disso. De quem que é essa fazenda? Aí tem os dois aspectos. Às vezes a gente tem que analisar, por exemplo, uma questão que envolve um inventário. Está todo mundo que está ali de acordo? Não está de acordo? Se todo mundo estiver de acordo, a gente consegue aprovar o projeto. Se não está de acordo, não consegue, porque precisa da anuência de 100%. Então esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que a gente vivencia aqui na região, regularização fundiária dentro das discussões de terras devolutas. É possível fazer em áreas que estão em discussão de discriminatórias, reivindicatórias e assim por diante? É possível. Por que é possível hoje? Porque você tem uma lei de regularização fundiária que está sendo efetivada e que pese ainda tem alguns, posso falar aqui, alguns lunáticos que tentam atrapalhar lá no judiciário, mas o fato é que isso está trazendo uma outra realidade para o Pontal, tem tudo. Só um parênteses. Pode falar, mas está sendo gravado. Não, desculpa, mentira. Não, pode falar, foi isso também, mas enfim. Uns que não querem, são pessoas que não pertencem ao Pontal do Paranapanema, nunca tiveram aqui, nunca conversaram com o proprietário rural, nunca conversaram sequer com um assentado. Então eles não sabem a realidade daqui, e não sabem o tanto que todos eles estão esperando essa regularidade para ter segurança jurídica, para vir investimento, para poder trabalhar, para que todo mundo possa fazer isso aqui crescer. Então quem está tentando atrapalhar para uma ação direta de inconstitucionalidade não conhece o Pontal. É isso que eu queria dizer, então para mim é lunático sim. Mas, graças a todos que estão trabalhando em cima disso, e muitos aqui trabalharam para se efetivar essa legislação, acho que o Dr. Claudio não está aqui, eu bati o palmo em pé para ele por tudo que ele fez.
a gente está conseguindo regularizar. Então, os proprietários que têm interesse, por exemplo, a participar, tiveram esse problema, obrigatoriamente tem que estar dentro do projeto, do programa de regularização fundiária, senão não se consegue. Por óbvio que essas primeiras propriedades que estão mais direcionadas estão em propriedades que não estão em zonas de conflitos primordiais, porque você precisa ter esse, para que o projeto esteja aprovado, você já precisa estar estruturado para isso. Então, as propriedades que estão se estruturando ficam em stand-by, para quando sair o título, algumas inclusive que nós já plantamos. A gente já, por exemplo, fez o plantio na Santa Rosa, foram 600 hectares na Fazenda Santa Rosa, que pertence à família Meireles, do seu falecido Dr. Renato. A gente fez o plantio na área dele, era uma propriedade que tinha conflito fundiário. Eles entraram no projeto de regularização fundiária e foram dessa leva dos primeiros títulos que receberam. Então deu estruturação para a gente. Na área dele já foi plantado 600 hectares pelo carbono. Foi uma das primeiras que foi plantada. Já a floresta já está se consolidando lá. Então esse é o segundo. Então, seguindo o Beabá, tem esse contato com o proprietário, identificado da propriedade, tem essa logística, faz uma análise rápida, aí é assinado um memorando de entendimento, que basicamente é um pré-contrato onde as partes trazem as primeiras propostas para isso. O que a gente vai falar? Olha, eu, proprietário, tenho interesse em participar. Eu, IP e Biofílica, tenho interesse em financiar essa restauração. E cria-se todas as regras e obrigações ali mais básicas. E a primeira era a seguinte, já com a ciência de que para restaurar, o proprietário vai ceder os direitos sobre os créditos de carbono eventualmente gerados. E o IP e a Biofílica arcarão com todos os custos dessa restauração, com a manutenção dessa restauração e com as pesquisas ali desenvolvidas ao longo de 30 anos. Isso é a base do projeto que é colocado dentro desse MOU. E no MOU é colocada uma lista de documentação da propriedade e dos proprietários para que sejam analisados para verem uma questão de risco dessa atividade. Que não é muito diferente de quando vocês vão, por exemplo, comprar um imóvel. Então, precisa de certidão negativa de débitos, precisa de certidão negativa trabalhista, precisa de matrícula atualizada para ver de quem realmente é a propriedade, se foi dada alienação fiduciária para o banco, se tem penhora, se não tem penhora, se tem algum gravame. Isso é feito uma análise que é colocado um risco sobre o projeto. Uma vez aprovado, que é em torno de 60 dias essa análise de risco, aí é firmado um contrato principal. Esse contrato principal, a grande maioria das obrigações estabelecidas fica em cargo do IP e da Biofílica. A Biofílica, na sua capacitação de desenvolvimento do projeto e levantamento dos financiadores. A obrigação de trazer o dinheiro é da Biofílica. Estou resumindo. E o IP ele tem a responsabilidade de gerenciar, conduzir, estruturar a restauração. Né? Um detalhe que é sempre importante a gente colocar: o que é a única coisa que se pede para o proprietário? Se for área de gado, de pecuária, o proprietário colaborar com o isolamento dessas áreas que serão restauradas, arcar com o custo do isolamento, da cerca. Se for área de plantio, principal canavial, não precisa, porque geralmente as usinas fazem o asseio, que é o isolamento dessas áreas protegidas, das áreas de atividade de campo. A gente pede para a ajuda do isolamento. Todos os outros custos do IP, e essas obrigações ficam bem estabelecidas ali. O que o proprietário tem que dar em troca? Os direitos de eventuais créditos de carbonos a serem gerados. É isso que passa para a Biofílica, que a Biofílica vai ceder para o investidor. Eu até, se me permite, João, eu até queria contar uma historinha disso daqui, porque muita gente, quando a gente fala de crédito de carbono, imagina a piscina do tio Patinhos, né? De dinheiro, vai lá pular e entrar num monte de dinheiro, como se fosse proteção de mercado financeiro, onde você faz trocas de títulos e todo mundo tem um investimento nisso. Não é uma estrutura, apesar de ter alguns pressupostos de mercado financeiro, ele é basicamente um mercado ecológico. E a ideia é
quem for investir nesses créditos tem um fim de conservação, de preservação, não é ganhar o dinheiro. E não é simples fazer, o preço é muito caro. Então, eu estou falando isso porque eu queria dizer assim, não tem nenhum prejuízo para o proprietário. Porque nenhum proprietário conseguiria individualmente gerar créditos de carbono na sua propriedade. Posso falar, eu conversa, como eu falei aqui, a gente já teve com outros proprietários, e uns já me viraram e falaram assim, mas eu estou dando algo que eu não tenho. Eu não tenho crédito de carbono na área. Eu falei, não, nem nós que estamos pagando a restauração. Porque para que a gente tenha o crédito, esse crédito vai ter que ser certificado e verificado. E isso tem todo um trâmite ao longo de 30 anos. E aí, isso é um custo imenso, E para você conseguir viabilizar, você tem que ter escala de aproximadamente 30 mil hectares, para poder viabilizar economicamente esse retorno. Então, o proprietário acaba não ser, essa cessão do proprietário é uma cessão que não tem um efeito prático para ele, porque ele não tem nenhum prejuízo. Tem algumas perguntas aqui. Florestas plantadas, é possível fazer crédito de carbono? É possível. É possível. Você diz exótica? Por exemplo, o caso de seringueira. Aí hoje tem uma métrica complicada, mas acho que a senhora pode responder melhor. Mas só para concluir a outra questão do beabá lá, e aí ela responde para você, é possível, está tendo uma mudança nas plataformas da Vera, e alguns questionamentos que estão... Quando tem fins madeireiros, que não é o caso da seringueira, a gente tem uma dificuldade maior, mas para a seringueira é possível. Mas, enfim, voltando assim, aí uma vez firmado o contrato, onde cede, tem todo esse trabalho, aí inicia-se o plantio, inicia-se o trabalho. Só para uma outra pergunta que geralmente se vem, eu já vou adiantar. E se tiver um fogo? E se tiver uma praga? E se tiver uma geada? E se tiver um excesso de chuva, uma falta de chuva? Quem arca com os custos da restauração? É o projeto. O proprietário não coloca R$1 nem na entrada, nem durante. Pode acontecer do proprietário ter que arcar com algum custo de restauração, só se ele não for um grande parceiro e resolver botar fogo na floresta diretamente, ou danificar a floresta por uma ação dele. Essa é a única situação que poderia virar. Mas isso é por uma questão jurídica mesmo, de responsabilidade direta. Quem gera o dano ao outro teria que arcar. Mas isso jamais aconteceria, porque tem uma outra situação, e alguns proprietários até citei podem falar aqui, que é uma consequência natural do projeto. Eu vou passar agora para a Laura. Quando começa essa parceria, aí faz o beabá, assina o MOU, analisa o documento, aprovou os documentos, firmou o contrato principal, iniciou a restauração e começou a restauração. Automaticamente, gradativamente, a cada dia que se passa, o proprietário rural ele tem uma sensação de pertencimento imenso. Ele começa a tratar aquilo como, não vou dizer como um filho, mas como algo muito próximo disso. O carinho é muito grande. E um orgulho, a palavra é essa, um orgulho. Ele começa a olhar e analisar, e a gente já viu isso muito grande. Os proprietários passam e falam, olha, na minha fazenda agora eu tenho água a mais. Aí a gente fala para eles fazer estudo de solo. O João faz o estudo de solo, analisa o MPK próximo da floresta, analisa o MPK fora da floresta. Puxa, o meu gado fica tudo perto da floresta, porque gera um microclima ali, a baixa temperatura, então a minha produção maior fica ali. Ele começa a entender toda essa logística científica dos benefícios e serviços ambientais gerados e fica com orgulho imenso. Então ele ajuda a gente a cuidar, ajuda a gente a trabalhar e ajuda a gente a preservar. E o outro aspecto, só para lá, que é uma coisa muito natural, mas isso é uma confiança que tem que ser adquirida com o tempo, uma vez estruturado. A realidade é que um projeto desse não altera 1 centímetro da realidade da propriedade, em termos de atividade. O proprietário continua com a sua atividade lá e os pesquisadores que estão lá fazendo passam despercebidos. Não tem algum conflito que possa gerar, atrapalhar. Será que isso vai atrapalhar a minha atividade pecuária? Será que isso vai atrapalhar o meu canavial? Será que isso vai atrapalhar a minha soja? Não.
há uma harmonia, há uma sinergia e se trabalha de uma forma muito tranquila todos ali envolvidos. Acho que é isso. Acho que respondi mesmo. João, só para falar aquela segunda pergunta, lá do novo, acho que meu amigo professor Sérgio. Sim, vamos aqui imaginar um cenário de uma fazenda de quase 1.000 hectares, 200 hectares de floresta, 70 mil toneladas de carbono produzidas. Assim, essa floresta, isso é muito carbono. Então, principalmente se essa fazenda de alguma forma trabalhar com cana, que também já é uma cultura que por si só é quase neutra. A pecuária emite um pouco mais, mas sim, com certeza, 20% de uma fazenda muito bem plantada e muito bem cuidada, levada ao seu ano 30, é carbono muito mais suficiente. O que as fazendas fazem e as empresas fazem é o inventário de emissões, o GHG. Com isso, a gente vai ter um cálculo muito mais assertivo com relação a se ela é uma fazenda carbono neutra ou não. Hoje tem muito pecuarista plantando já a integração pecuária-floresta, muito mais para tentar compensar essas emissões. Até acho que o professor da Unesp aqui, ou da Unesp, esqueci o nome dele, que está tentando, com muita propriedade, trazer um pouco dessa escola aqui da, acho que, integração. Eles tiveram um evento tratando sobre isso, não sei se chegou no mérito do carbono, mas a integração ajuda muito a fazer essas mitigações. Só respondendo a pergunta do Neto aqui sobre projeto de carbono em floresta não nativa, né? Floresta exótica, que a gente chama quando tem algum uso, pode ser nativa, né? Quando tem algum uso comercial. Sim, é possível fazer projeto de carbono, desde que a gente consiga construir o conceito. Né? Projeto de carbono é muito conceito. O que é que você está propondo com aquele projeto? Então, você está propondo com aquele projeto de seringueira sequestrar carbono, você está propondo com aquele projeto de seringueira continuar protegendo a sua área, né, o que você já tem de reserva legal, de APP. Né? Então, é sempre como você constrói. Mas a resposta, né, nos grandes números, como a seringueira você não corta dentro de 30 anos, você consegue desenvolver um projeto. E se eu estiver falando de eucalipto, se eu estiver falando de pino, se eu estiver falando de outras florestas com uso madeireiro, aí você consegue também fazer um projeto, mas esse projeto, a cada corte, você precisa abater. Então, toda vez que você corta, você abate da sua geração aquilo que você, porque querendo ou não, por mais que você fale, mas a minha madeira ela vai para móvel, eu não vou queimar, não vou emitir esse gás, mas para fins de auditoria a gente não consegue rastrear essa madeira no final. Então a gente sempre abate fez o corte, a gente abate a geração daquele volume, a madeira volta a crescer, a gente volta a contabilizar. E aí quando a gente tem esse desenho de projetos com essa arquitetura, né, que ela é uma floresta de produção e uma floresta nativa, a gente consegue construir, sim, um projeto. A gente tem até um projeto em desenvolvimento no Rio de Janeiro, que ele é nesse desenho. Ele é um mix de floresta plantada, né, de produção, e um mix de floresta de recomposição e reconstrução florestal. Estou lembrando que a lei permite que a reserva legal só tenha no máximo 50% de árvores de espécies exóticas. Então, de alguma forma, a gente vai ter que ter 50% lá de árvores nativas, que aí sim, elas não são abatidas e elas valem como esse crédito de carbono futuro. Um detalhe, para o projeto especificamente, pela característica do projeto, a gente não pode ter na área de reserva legal, que pese a área de reserva legal possa ter um manejo sustentável, né? A partir de 2012 a reserva legal também teve essa possibilidade, não é tão simples conseguir para a reserva legal esse tipo de licenciamento, e a gente está falando de um projeto que trabalha muito especificamente com essas áreas protegidas, estou trazendo para o corredores, nas áreas que a gente vai fazer a restauração é 100% ecológica, tá? Com espécies nativas, e não pode ter manejo, porque você teria um corte especificamente da diminuição do acho que o Buck quer fazer uma pergunta, não sei se...
Não, doutor, eu queria saber o seguinte, se a gente já tem 20% ou mais da reserva, consegue fazer um projeto e aí reter esse crédito de carbono para nós? A floresta já restaurada? Já temos, Não. a nossa pergunta. A floresta está restaurada. Não, a floresta já restaurada não entra nesse projeto Não é especificamente. restaurada. Bom, Por exemplo, aí eu vou falar. Se vocês têm uma área, vocês já têm delimitada a área de APP, por obra. APP é por lei, tá? Entorno de nascente, margem de rio e assim por diante. Se vocês têm essa área delimitada, mas essa área não tem uma floresta preservada lá consolidada, essa área é viável para o projeto, que o projeto pode restaurar. Ah, mas e a minha APP já está restaurada ou já está em processo de restauração avançado? Porque tem uma linha de corte também, a gente não pode ter, se eu não me engano, 30% de fechamento de copa. Se já tiver 30%, eu não consigo dar adicionalidade a ela. Esse conceito ele é muito importante. A adicionalidade. Tentando traduzir, para não ficar com muito técnico. Você quer falar? Se for uma área de reserva legal averbada, por exemplo, ou uma APP que é delimitada por lei, tem na propriedade, a minha área já está averbada e eu tenho as APP porque eu tenho na margem de rio, mas não está restaurada, ela entra nesse projeto, porque isso é um projeto de restauração, é carbono de reflorestamento. Então precisa reflorestar para gerar carbono. Essa é a ideia do conceito do projeto. Ah, mas eu tenho uma fazenda que tem toda a APP restaurada e toda a reserva legal preservada. Eu posso ter carbono? Em tese pode, mas não por esse projeto. Teria que fazer um outro projeto para tentar viabilizar. E aí tem que fazer análise de custo, assim por diante. Eu tenho a minha propriedade toda regularizada ambientalmente. E aí, eu posso participar do projeto? Em tese pode, né? Mas aí vocês teriam que restaurar áreas que hoje vocês estão utilizando para atividade econômica. Não sei se é interessante, né? No primeiro momento. Quando você já tem a área plantada, você já fez a restauração, plantou as árvores aos 20%, só que aí tem geadas e vai precisar fazer uma manutenção. Excelente pergunta. Na nossa região, Excelente aqui pergunta. houve isso, né? Muita geada, muita seca. Algumas das isso vocês também. Algumas das propriedades que a gente está dentro dessas já contratadas estão em situações muito similares. É lógico que a gente precisa fazer uma análise de campo. Isso faz parte desse primeiro momento de viabilidade, porque no campo a gente vai observar se aquela propriedade alcança os índices mínimos que a metodologia da Verra, que é a certificadora, aprova para geração de crédito. Um exemplo, eu iniciei a restauração, plantei minhas mudas, no dia estão ali, mas não está indo para frente, mas eu já comecei a plantar, eu posso? Pode. Agora, a minha restauração já se avançou muito, eu já estou praticamente ali num estágio bem avançado, como a lei diz, avançado em regeneração, já tem aí mais de 30% de fechamento de copa, é questão de fazer um enriquecimento ali. Tem só na data de corte lá. Tem. Então, isso já começa a criar uma dificuldade para ela ser aderida dentro do projeto, o projeto dá recurso. Né? Tem um outro detalhe também. As áreas que serão restauradas, acredito que vale para a grande maioria de vocês. Elas não podem ter sido suprimidas há menos de 10 anos. Isso é uma regra da certificadora. Então, eu cortei essa floresta em 2012. Ela não entra como viável por enquanto. A minha propriedade foi aberta, como é a grande maioria da propriedade, em 1955. Ok, está viável. 1980, está viável. É possível. Boa pergunta, senhor Renato. O senhor Renato perguntou aqui. E área que tem TAC, é possível? É possível. É possível. O termo de ajuste de conduta por si só não afeta a adicionalidade. Foi outra conquista do projeto, porque também foi muito questionado isso. E a gente teve que convencer, inclusive sem querer, o promotor nos ajudou, porque ele foi entrevistado pelas empresas internacionais e fizeram uma pergunta para ele assim, falou assim, os proprietários que vocês fizeram um TAC estão conseguindo restaurar? Ele falou, não.
A maioria não consegue. Se você acha que esse projeto eles vão conseguir restaurar, vão. Sem o projeto, você acredita que eles vão restaurar? Dificilmente. A gente já tomou todas as medidas e no fim eles não têm recurso. Eles sabem da realidade. Então, na hora que tem essa entrevista, aprovado não está. Então também não afasta. O que afasta, às vezes, são TCRAs firmados com os órgãos ambientais, Secretaria de Meio Ambiente, porque, como eu disse, aquela área foi suprimida há menos de 10 anos. Então, eu fiz um corte, fiz uma limpeza de área ali, tomei uma multa, vou ter que restaurar. Aí ela não entra porque a supressão foi recente. Só por isso. Mas o fato de ter tido um TAC para recompor, regularizar, que é a grande maioria das possibilidades, não afasta a possibilidade. Muito pelo contrário, acaba sendo até um ajudante, um catalisador, porque a gente tem... O projeto ajuda muito a controlar o Ministério Público, por incrível que pareça. E a gente trabalha com os técnicos aqui, com outros advogados, que tem a situação, a gente é importante. Vocês, por exemplo, que tem TAC, na pergunta do TAC, vocês têm que gradativamente, periodicamente apresentar relatórios de desenvolvimento dessa área que está sendo restaurada. Isso também custa. Tá? O projeto faz esse tipo de relatório. Então, o projeto vai fazer o projeto técnico, a restauração do projeto técnico e os relatórios periódicos têm que ser apresentados. E aí ele é entregue ao proprietário e o proprietário vai com o seu advogado, com o seu técnico, nos órgãos responsáveis, seja na CETESB, seja na CFB, seja no próprio Ministério Público, e entrega os relatórios para fazer esse controle. O que já aconteceu recentemente em algumas situações. Algumas das propriedades que tinham situações de execução ou questionamento ou pressões específicas do Ministério Público quanto à regularidade dela e aderiu ao projeto, só que como o Lauri colocou, o projeto já tem as suas áreas que foram restauradas em 2023 e as propriedades de 2024 praticamente todas já estão firmadas no contrato, as próximas propriedades a serem, já no cronograma que tem viabilidade de 3.000 hectares, é para 2025. A gente imagina que em outubro ou novembro de 2024 se inicie esses plantios para 2025. Isso para o Ministério Público já aconteceu de sim. O que a gente fez? A gente fez um relatório técnico, uma declaração do projeto, das instituições envolvidas, dizendo que, de acordo com esse projeto técnico, com esse cronograma, iniciará o plantio naquela área no dia, especificamente agora de algumas propriedades que vão começar conosco no dia 1º de maio de 2024. Aí suspendeu o processo, aguardando. E aí em 2024, quando iniciou o projeto, apresenta o relatório. O plantio começou dia 1º, já foram plantados tantos hectares, 6 meses depois apresentam outro relatório. As mudas plantadas adquiriram um tamanho de 1,5 m, 2 e assim vai por diante, assim, até que se chegue ao clímax necessário para controle jurídico. Não é clímax de equilíbrio dinâmico ecológico florestal que a gente chama. Esse clímax de equilíbrio dinâmico ecológico acontece com 30 anos. Para que saia e esgote qualquer processo ambiental, você tem alguns indicadores de uma resolução, que é a resolução 32 de 2014 da Secretaria de Meio Ambiente, que traz ali o que você tem que ter de indicadores de adequação ambiental, que é um mínimo de fechamento de copa, uma diversidade de espécies e uma quantidade de regenerantes. Ter esses 3 indicadores, você faz uma métricas por polígonos estatísticos e apresenta no órgão ambiental que você já alcançou esse mínimo de adequação. Aí, com esse mínimo de adequação, ele extingue o seu processo, seja administrativo, seja judicial. É nesse sentido. Rafael, supondo que as outras condições que vocês colocaram estejam atendidas, existe uma área mínima de interesse no projeto? Eu posso falar, a gente está sempre procurando por esses bolsões próximos, ou seja, uma fazenda de 4 hectares, se ela está próxima de uma fazenda de 100 ou de 50 que a gente já está restaurando, Renato, eu não vejo problema nenhum. Por conta do custo-benefício, da economia de escala, da logística, a gente tenta agrupar fazendas próximas. Mas isso também, uma fazenda de 100 hectares. A gente fala assim, 100 hectares
é um tamanho bom de área para restaurar. Mas se o fazenda tem, o caso da Santa Maria agora, 29 hectares, mas ela está próxima da vizinha Candiarópolis, a gente está com 500 hectares. Então, cria-se uma estrutura de plantio. É isso. E a distância é esse mapa. São 32 municípios. Rafael, deixa eu fazer uma coisa, por favor, não sei se você permite. Por favor, boa noite. Inclusive dá para se ver nessa foto que eu tenho uma propriedade e a gente vê isso. É o cipó invadindo as árvores e matando. Tem alguma coisa para ser feita? Depende da área. Depende da área. Se for uma área protegida, né, uma APP e uma reserva legal, essas secundárias não podem não pode sofrer qualquer tipo de limpeza, porque ela tem esse caráter de integralidade de proteção. Se for uma área onde o senhor tenha um fragmento florestal que esteja já tendo uma extensão considerável, uma conexão, e por nós estarmos numa região de Mata Atlântica ou Cerrado, que são biomas protegidos por lei, o senhor pode fazer o bosqueamento, mas para tanto precisa de autorização. Então você tem que entrar com um projeto, com um técnico que vai explicar toda aquela lógica da necessidade de controle dessas pragas, que às vezes podem ser inclusive exóticas e de caráteres competidores, que impactam, né, nessa preservação, para poder fazer a limpeza, porque você tem um fragmento florestal protegido por lei, não por espaço territorial. Agora, quando as árvores estão isoladas e sem conexão, aí tem que analisar muito caso a caso. Aí você até consegue uma liberdade de livre corte. Essa foto mostra muito bem isso. Mas entra nas rodovias, você vê. Mas assim, isso chama efeito de borda. O cipó, assim, também algumas espécies pioneiras gostam de luz, gostam de vento, porque o vento ajuda até a disseminar, a sincronizar. A gente tem um projeto que a gente realizou por alguns anos que chama Abraço Verde. A gente dá um abraço nessas áreas de floresta com outra floresta. Por exemplo, o pinus, o eucalipto, a seringueira. Quando a gente corta essa luz, o cipó morre sozinho. Então é um manejo de borda ali que a gente chama. É uma das formas que a gente consegue controlar algumas espécies invasoras com sombra. E quanto mais fragmentada está a área, mais tem efeito de borda, mais você vai ter invasão de insetos, porque você tem mais resistência de luz. Então é muito comum isso aí. Perguntas? Lori, as áreas, esses 20%, eles são preenchidos de imediato, são plantios total ou parcelado? Não, eles são rápidos. Eles são rápidos. Quando a gente pega uma fazenda, a gente quer entregar ela em 3, 4 meses. Não é parcelado. A gente tem hoje 11 empresas prestando serviço para a gente. A gente está com uma capacidade de plantio hoje de quase 30 hectares por dia. São 11 empresas prestadoras de serviços da agricultura familiar. E a gente está com produção de quase 4 milhões de mudas. Então a gente está numa curva de aprendizado e numa curva de capacidade também muito grande, tanto para a gente conseguir atender não só a AstraZeneca, que é um dos financiadores, como também outros financiadores que a gente tem. A gente está hoje plantando quase 2.000 hectares de floresta por ano. Mas, até para aproveitar essa pergunta, um gancho, o projeto ele não é feito sem a anuência do proprietário, por óbvio. Então, o mapa que é construído para a área de restauração é feito muito junto com os técnicos que prestam serviço para vocês e os próprios proprietários. Nós não vamos lá em impomos assim, olha, eu quero fazer a restauração naquele determinado talhão. Não. É feito com um estudo da paisagem em si para chegar ao melhor denominador e de acordo com o que seja efetivo para a própria propriedade, em conjunto com o proprietário. E aí eu estou falando isso porque muitas vezes o proprietário, hoje vocês sabem, ele tem um tempo para fazer a recuperação da reserva legal dele. Por lei, em até 20 anos.
Aí muitas vezes eu falo, ó, na minha reserva legal hoje, por exemplo, parte dela está sendo utilizada para uma determinada atividade, seja pecuária ou seja cana, por exemplo. Tem alguns talhões de cana. Já aconteceu isso, por exemplo, nós fizemos a recomposição de uma propriedade junto com o grupo Odebrecht, especificamente, na época ainda, que foi feito um escalonamento para a retirada dos talhões de canas conforme eles iam tendo que ser renovados e eles estariam dentro da reserva legal. Então a gente pode trabalhar nesse cronograma sim. No caso do de carbono, Deluca, a gente quer meio que, eu acho que plantar logo, e precisa realmente se plantar logo, porque a gente tem um compromisso de entrega do crédito carbono. O grande problema de situações dessas, eu tenho uma propriedade que eu tenho 500 hectares para ser restaurado, mas eu queria entregar 50 hectares por ano. Você começa a dificultar a própria logística do projeto e a entrega do carbono, né? Pode-se pensar num escalonamento que dê um grau de efetividade, mas o melhor dos mundos, e a gente tem capacidade para isso, é quando o projeto se inicia, restaura de uma vez só. Facilita no custo e na logística do projeto. Isso mesmo, não tinha que estar respondido, porque não sou arquiteto. Gente, acho que antes que eu esqueça, antes da gente também acho que deixei aqui nossos contatos, nosso cartão, telefone, e-mail, e aqui tem um folder também acho, do projeto. A quem quiser levar, por favor, fique bastante à vontade. Muito grato. Quer encerrar? Aliás, também eu queria aqui também agradecer ao João e a todo o GTEPS aí por ter dado essa oportunidade. Espero a gente ter mais oportunidade junto de pensar o melhor para você, João. João, muito obrigado mais uma vez. Você faz história aqui na região. Obrigado mesmo. Pessoal, então, queria agradecer a presença de todos. Nós vamos ter um coffee break aí, para a gente tirar mais algumas dúvidas, aquelas dúvidas mais individuais, né? Então eu queria agradecer a Biofílica, queria agradecer o IP, agradecer o Dr. Rafael, agradecer as empresas que apoiam o Café da Pecuária, né? Agro Brasil, Boitel Chaparral, Tênis Clube, a Raça Forte, a Albion Aditivos, o GPB, a Coima, a D Carvalho John Deere, o Bônus da D, Soresp, Liane Veículos, Premix, Raposo Pneus, a Ferticel, a Leno Sul, a Cicobi Credivale e a GPS. Obrigado a todos e em dezembro nós vamos ter o último café do ano. Espero contar com a presença de todos. Muito obrigado. Parabéns, João. 2007. Será que vai tudo bem?